Olá, meu nome é Emiliano Unzer, sou professor, pesquisador de História Asiática. Vem comigo que vou te mostrar um novo mundo, repleto de obras, eventos, personagens, interações e acontecimentos notáveis. Nessa série de episódios, 5 episódios, eu vou explorar as interações, as relações, o dinamismo das trocas, as miscigenações que vão se dar e fazem parte da história da humanidade. Esse episódio 4, Em Busca da Fortuna, veremos como coreanos, chineses, mongóis, povos da Ásia Central, indianos e rotas marítimas vão se interagir desde o século XIII e XIV até o século XVII. Vem comigo nesse penúltimo episódio, Em Busca da Fortuna. Nesse episódio 4, veremos Em Busca da Fortuna. Eu trouxe um belo exemplo de uma pintura pelo artista Wang Hui, final do século XVII, início do XVIII. E essa pintura lindíssima retrata o tour de inspeção às terras ao sul do imperador Kangxi, esse caso, o terceiro rolo, em que ele vai de Jinan ao Monte Tai. Tai, esse monte, era um lugar supostamente onde muitos buscavam a imortalidade e a vida plena dos ensinamentos taoístas. Bom, Yongle, ou Zhu foi o quarto filho do imperador Hongwu, e Hongwu tinha fundado uma nova dinastia chinesa, também a partir de 1368. A nova dinastia ela veio depois de fragmentação das lealdades e lideranças, principalmente no norte chinês. Yongle ascendeu depois de se impor sobre seus rivais ao trono em 1402 e contou com amplo apoio de eunucos e letrados confucionistas. Muitos desses descontentes com a política de tolerância a outras minorias que seu pai tinha feito, Hongwu. A fugir das intrigas da capital anterior a Nanquim, Yongle planejou revitalizar o Grande Canal, a ligar com o norte chinês entre 1406 e 1420. Nesse último ano, finalizou-se a construção da Cidade Proibida em Pequim e tinha concluído a deslumbrante Torre de Porcelana de Nanquim, essa destruída pelas rebeliões Taiping no século XIX. Yongle foi depois enterrado no que ficou conhecido como as Tumbas Ming, a imagem esquerda, onde dezenas de imperadores Ming foram reverenciados na posteridade, hoje nos arredores do subúrbio de Pequim. No século XVI e XVII, novos produtos e recursos chegaram ao Império Chinês. A batata, pimenta, tabaco e prata deram um enorme impulso econômico à China e região, vindos do continente americano através de espanhóis e portugueses inicialmente. As consequências, além da culinária e hábitos, foi um aumento populacional. As estimativas que a população da China no período cresceu de em torno de 70 milhões no século XIV para em torno de 170 a 200 milhões no fim do período Ming. A população em outras regiões ligadas no período também cresceram. No reino coreano da dinastia Joseon, o crescimento pulou de em torno de 6 milhões para mais de 13 milhões em fins do século XVII. No Japão, há estimativas de que a população cresceu de fins do século XIV de em torno de 12 milhões para quase 30 milhões em fins do século XVII. A China passou a aceitar enviados mares distantes, eles chamavam como piratas ou Folangui, na costa sul, a fomentar a entrada desses novos recursos. Em 1557, o governo português conseguiu assinar um acordo para residir em área restrita e a pagar taxas na foz do Rio das Pérolas, perto de Cantão. O acordo veio depois do sucesso de Leonel de Souza, depois de repetidas tentativas de estabelecer a embaixada portuguesa em Pequim. Esse acordo de 57 concretizou-se com os interesses convergentes da classe mercantil de Cantão com os portugueses. Assinado com o almirante Wang Bo,
permanecendo distante dos letrados e membros da corte imperial de Pequim ao norte. A coroa espanhola, por sua vez, também almejava o mercado chinês e leste asiático. Tentaram estabelecer-se na foz do Rio das Pérolas, em El Pinhal, perto da área dos portugueses. Em 1598, foram logo denunciados pelos lusitanos e acabaram sendo expulsos 2 anos depois. Após isso, os espanhóis planejaram estabelecer-se nas Filipinas, a partir da chegada de Legazpi, em 1567, na ilha de Cebu, passando a ser governado como parte do vice-reinado da Nova Espanha, com sede na cidade do México nos próximos 300 anos. Foi nesse contexto que o comércio leste asiático era feito pelo Pacífico via os galeões espanhóis a trazer a prata do continente americano. Já considerando as consequências populacionais da China no período, houve também consideráveis mudanças sociais. Na China, durante o período Ming, as mulheres passaram a ter alguns direitos de herança, se não se casassem novamente após a morte do marido. No período mongol Yuan anterior, os valores dos mongóis resultaram em mais direitos às mulheres, pelo menos as dos mongóis na China, em contraste com os duros valores confucianos ortodoxos. As mulheres mongóis tinham direito do levirato, de se casar após a morte do esposo, baseado na cultura mongol tradicional. No período Ming, as mulheres chinesas viúvas eram celebradas como heroínas na sua dedicação e castidade, assim como aquelas que tinham morrido de estupro. Nas artes, a China da dinastia Ming conheceu um novo período de florescimento. A literatura de viagem ganhou o interesse do público leitor, tais como a obra atribuída a Wu Chang, Jornada ao Oeste. Na cerâmica, a chegada de novas cores azuladas vindos das rotas a oeste, da arte islâmica, deu renovado vigor às renomadas cerâmicas Ming, especialmente durante o reinado do quinto imperador Xuande. As porcelanas de Dewa, em Futian, passaram a produzir e atender o gosto e demandas das porcelanas no mercado internacional. E no campo da pintura houve os prestigiados 4 mestres da dinastia Ming. Esses foram contemporâneos e alunos de Cheng Chou. A ênfase passou a valorizar as virtudes do comportamento do homem ideal confuciano, assim como meio de meditação, conforme preconizado pela escola de Wu. Aqui vemos uma das mais sublimes obras de Cheng Chou, o Monte Lu, de 1467. À esquerda. A paisagem ganha notoriedade fora do campo da pintura. Os jardins de Suzhou concretizam o ideal do equilíbrio e harmonia da ordem cósmica, até reflexos na inserção humana nesse cenário. Os jardins clássicos de Suzhou refletiram muito, inspirados em locais considerados de beleza natural excepcional, como na residência de verão de Chengde, a noroeste de Pequim, que depois serviu os imperadores Qin, como Ganzi, no século XVII. As intrigas e conspirações começam a minar a autoridade do imperador Ming em fins do século XVI. No reinado de Wang Li, houve consideráveis custos humanos e financeiros nas campanhas de guerra a combater os japoneses, sob liderança de Hideyoshi, no reino coreano, nas chamadas Guerras Intim de 1592-1598, e na repressão das revoltas de Wuchou, no sul-sudoeste da China, nas regiões de Sichuan e Guizhou, e no norte na repressão contra lideranças manchus com alianças a generais chineses locais. Foi a partir disso, e depois da morte de um dos seus conselheiros favoritos, Chang Chu-cheng, em 1587, o imperador Wang Li passou a negligenciar suas funções de Estado e se retirar para se dedicar aos interesses mais privados espirituais. Desiludido depois da morte do seu conselheiro e dos ideais confucionistas, isso vai resultar numa crescente disputa por poder entre eunucos e potenciais herdeiros e seus aliados ao trono imperial em fins do século XVII. A crise foi ainda mais ampliada depois do escândalo de uma tentativa de homicídio por um homem chamado Chang Chai contra a vida de um dos príncipes herdeiros na Cidade Proibida em 1615. Na imagem vemos uma guarnição chinesa Ming contra os mongóis. Essas campanhas, conforme consideramos antes, teve seus custos ao Império Chinês.
Houve, além disso, fatores ambientais que resultaram em fome e revoltas no campo. Ademais, houve uma grande epidemia de peste entre 1633 e 1644, a última fase da dinastia Ming na China, sob o imperador Chongqing. A epidemia começou na província de Shanxi em 1633 e atingiu Pequim em 41, onde a praga causou a morte de mais de 200 mil pessoas em 43, contribuindo diretamente para o colapso da dinastia Ming em 1644. A construção da cidade proibida, Ziqichen, por Yongle, durante a dinastia Ming, talvez tenha sido uma das maiores heranças da história chinesa. Iniciou-se a construção a partir de 1407. A cidade proibida foi construída de 1406, 1407 até 1420 e foi o antigo palácio imperial chinês e residência de inverno do imperador da China, desde a dinastia Ming, dos tempos do imperador Yongle, até o final da dinastia Qing. A cidade serviu como lar para os imperadores chineses e suas famílias e foi o centro cerimonial e político do governo chinês por mais de 500 anos. Após a expulsão da dinastia Yuan mongol da China, os oiratos se reuniram com uma aliança livre das 4 principais tribos da Mongólia Ocidental. A aliança cresceu, assumindo o poder na remota região das montanhas Altai, a noroeste do oásis de Ramin. Gradualmente, os mongóis espalharam para o leste, anexando territórios até então sob controle de outros povos mongóis orientais, esperando restabelecer um governo nômade unificado sob a bandeira dos 4 oirats, formados por Keirats, Naiman, Barghud e os antigos oirats. A única tribo mongol governante, Bodigit, eram os Koshuts. Enquanto os outros governantes não eram descendentes de Temujin Khan, de Gengis Khan, os chineses Ming ajudaram a seção de Oirat ao poder sobre os mongóis durante o reinado do imperador Yongle até 1410, quando os Mings foram derrotados e o poder Bodigit foi enfraquecido. Os Bodigits foram destituídos do poder pelos Oirats com a ajuda dos Mings e governaram apenas como fantoches Han, até que a aliança entre Ming e os Oirats terminou. O maior governante dos Oirats foi Essen Taixi, que liderou os 4 oirats de 1438 a 1457, período qual unificou grande parte da Mongólia. Em 1449, Essen Taixi e Togtoa-bu mobilizaram suas forças ao longo da fronteira chinesa e invadiram a China Ming, derrotando e destruindo as defesas Ming na Grande Muralha. No processo, o imperador Ming da época, Cheng Tong, foi capturado em Tumu. No ano seguinte, o líder mongol Essen devolveu o imperador após uma tentativa mal sucedida de resgate. Depois de reivindicar o título de Khan, que apenas descendentes diretos de Temujin Khan poderiam reivindicar, Essen foi morto. Pouco depois, o poder dos oirats diminuiu. Essa crise de Tumu foi um conflito de fronteira entre a dinastia Yuan do norte e a dinastia Ming. O governante oirat, Essen Taixi, tinha capturado o imperador chinês Ming em 1º de setembro de 1449. O fato é que do século XIV até meados do século XVIII, os oirats frequentemente estavam em guerra com outros povos mongóis, principalmente os orientais, e se reuniram depois com eles durante o governo de Daya Khan e Tumen Zazgat Khan. Aqui temos o retrato de Alta Han, do século XVI, que lutou contra os chineses Mings e Oirats, a liderar a nação dos mongóis Tumed. Foi sob Alta Han que muitos mongóis se converteram ao budismo tibetano da escola Gelugpa. Foi sob o governo que o maior lama da ordem tibetana, Gelugpa, recebeu o título de Dalai, ou vasto como oceano, assim estabelecendo o braço, o aval político da força militar mongol e político sobre os tibetanos. Não à toa, um de seus bisnetos depois seria considerado Tulku, reencarnação do lama dos Gelugpas,
a partir de 1588. Bom, indo mais um pouco para o sul, após a terceira queda de Samarcanda, Babur deu total atenção à conquista do norte da Índia, lançando uma campanha e chegou a alcançar o rio Chenab, agora no Paquistão, em 1519. Até 24, seu objetivo era apenas expandir seu domínio para o Punjab, principalmente a cumprir o legado do seu ancestral Timur, já que tinha sido parte do seu império. Na época, partes do norte da Índia faziam parte do sultanato de Delhi, governado por Ibrahim Lodi, da dinastia Lodi, mas o sultanato estava se desintegrando e havia muitos desertores. Babur recebeu convites de Daulat Khan Lodi, governador de Punjab, e de Alauddin, tio de Ibrahim. Babur partiu para Lahore em 1524, mas descobriu que Daulat Khan Lodi havia sido expulso por forças enviadas por Ibrahim Lodi. Quando Babur chegou a Lahore, o exército Lodi marchou e seu exército foi derrotado. Em novembro de 1525, Babur recebeu notícias em Peshawar de que Daulat Khan Lodi havia se mudado de lado, e Babur expulsou Alauddin. Babur finalmente marchou sobre Lahore para confrontar Daulat Khan Lodi, apenas para ver o exército de Daulat derreter em seu confronto. Daulat se rendeu e foi perdoado. E assim, 3 semanas depois de cruzar o rio Indo, Babur tornou-se o mestre do Punjab. Posteriormente, Babur marchou mais ainda para o sul, sudeste, para Delhi, via Sirhind. Ele chegou a Panipat em 20 de abril de 1526 e lá encontrou o exército numericamente superior de Ibrahim Lodi, de cerca de 100 mil soldados e 100 elefantes. Na batalha que começou no dia seguinte, Babur usou a tática de Tulugma, cercando o exército de Ibrahim e forçando a enfrentar o fogo da artilharia diretamente. Além de assustar seus elefantes de guerra, Ibrahim Lodi morreu durante a batalha, encerrando assim a dinastia Lodi de Delhi. Babur escreveu em suas memórias, no Baburnama, sobre essa vitória. Pela graça do Deus Todo-Poderoso, essa difícil tarefa foi facilitada para mim, e aquele poderoso exército, no espaço de meio-dia, foi posto no pó. Após a batalha, Babur ocupou Delhi e Agra, assumiu o trono de Lodi e lançou as bases para a eventual ascensão do domínio Mughal ou Mogol na Índia. No entanto, antes de se tornar governante do norte da Índia, ele teve que se defender ainda de muitos adversários, como Rana Sanga. Akbar foi o terceiro imperador mogol. Temos aqui uma arte no Akbarnama mostrando ele. E ele reinou de 1557 a 1605. Akbar tinha sucedido seu pai Humayun sob o regente Bairahan, que ajudou o jovem imperador a expandir e consolidar os domínios mogóis na Índia. Ele tinha uma personalidade forte e um general de grande sucesso. Akbar gradualmente ampliou os domínios mogóis para incluir grande parte do subcontinente indiano. Seu poder e influência, no entanto, se estendeu por todo o subcontinente por causa do domínio militar, político e cultural e dos recursos dos mogóis. Para unificar o vasto estado mogol, Akbar estabeleceu um sistema centralizado de administração e adotou uma política de conciliar governantes conquistados por meio do casamento e da diplomacia, a preservar a paz e a ordem e um império diversificado. Ele adotou políticas que ganharam o apoio dos seus súditos não muçulmanos. Evitando os laços tribais e a identidade do Estado Islâmico, Akbar se esforçou para unir terras distantes de seu reino por meio de lealdade, expressa por meio de uma cultura indo-persa e se posicionando como o imperador supremo. Aqui temos a adorável cidade de Fatehpur Sikri, perto de Agra. A Índia mogol desenvolveu uma economia forte e estável, levando à expansão comercial e mau patrocínio da cultura. O próprio Akbar foi um patrono das artes e da cultura. Ele gostava de literatura e criou uma biblioteca com mais de 25 mil volumes escritos em sânscrito, urdu, persa, grego, latim, árabe e caximirense. Composto por muitos estudiosos, tradutores, artistas, calígrafos, escribas, encadenadores e leitores.
Ele próprio se catalogou em 3 grupos principais. Akbar também estabeleceu a biblioteca de Fatehpur Sikri, exclusivamente para mulheres, e decretou que escolas para a educação de muçulmanos hindus deveriam ser estabelecidos em todo o império, além de ter encorajado a encadernação e o embelezamento de todas essas expressões, né, culturais. Homens santos de muitas religiões, poetas, arquitetos e artesãos adornaram sua corte, vindos de todas as vastidões do império e regiões próximas, para estudos e discussões. As cortes de Akbar em Delhi, Agra e Fatehpur Sikri tornaram-se centros de artes, letras e aprendizado. A cultura herdada timúrida e perso-islâmica começou a se fundir e se misturar com elementos indianos, e uma cultura indo-persa distinta emergiu, caracterizado pelas artes, pintura, arquitetura no estilo chamado mogol. Desiludido com o Islã ortodoxo e talvez esperando trazer uma unidade religiosa dentro do seu império, Akbar promoveu o Din-i-Ilahi, um credo sincrético derivado principalmente do Islã, do hinduísmo, bem como algumas partes do zoroastrismo e do cristianismo. O reinado de Akbar influenciou significativamente o curso da história indiana. Durante seu governo, o Império Mogol triplicou em tamanho e riqueza. Criou um poderoso sistema militar e instituiu reformas políticas e sociais eficazes. Ao abolir o imposto sectário sobre os não-muçulmanos, designá-los para altos cargos civis e militares, ele foi o primeiro governante mogol a conquistar a confiança e a lealdade da maioria dos súditos indianos. Aqui vemos uma arte adorável de Govardhan, com Akbar com um leão e um bezerro. Govardhan foi um notável pintor da escola de pintura mogol. Seu pai, Bhavani Das, havia sido um pintor na oficina imperial. Como muitos pintores mogol, eles eram hindus. Eles se juntaram ao serviço imperial durante o reinado de Akbar e continuaram seu trabalho até o reinado de Shah Jahan. Os exemplos desse trabalho que sobreviveram até hoje mostram que apreciavam-se as cores ricas e sensuais e formas suavemente modeladas. Govardhan foi um dos ilustradores do Baburnama, atualmente no Museu Britânico, em Londres. Jahangir, que celebra o festival de Apache em 1615, atualmente mantida também na Biblioteca Rasa em Ranpur, Índia, é uma das suas criações mais significativas. Esse retrato póstumo de Akbar incorpora o motivo de origem, talvez com influências elisabetanas, a retratar um leão e um bezerro, vivendo em paz sob o governo benigno do imperador. Govardhan, o mestre do retrato psicológico, deu ao bezerro um ar de nervosismo manso, expresso em seu olhar de soslaio e orelhas abaixadas, sem dúvida devido à proximidade dos dentes visíveis do leão. Querubins acima e um fundo holandês adicionam toques cosmopolitas em voga na época da corte mogol. As pinturas em miniatura da Índia mogol beberam muito das fontes persas. Aqui temos o retrato de uma princesa confessando seus segredos ao papagaio mágico da obra Tutinama. Tutinama significa literalmente contos do papagaio. É uma série do século XIV de histórias escritas originalmente em persa. A obra permanece conhecida em grande parte por causa de uma série de manuscritos ricamente ilustrados, especialmente uma versão que contém mais de 250 pinturas e miniaturas encomendadas pelo imperador Mogol Akbar, da década de 1550. O texto persa foi usado, redigido no século XIV, de uma antologia anterior, chamada 70 Contos do Papagaio, em sânscrito, compilado sob o título de Shukasapati, datado do século XII. Na Índia, os papagaios, à luz de suas supostas habilidades de conversação, são populares como contadores de histórias em obras de ficção. As histórias de aventuras narradas por um papagaio no Tutinama, noite após noite, por 52 noites sucessivas, são histórias moralistas a persuadir sua dona, Ojasta, a não cometer nenhum ato adúltero com nenhum amante, na ausência do marido em viagem. Está sempre a ponto de sair de casa para se encontrar com o amante, até que o fiel papagaio a detém com uma história fascinante nesse retrato.
Mas no leste asiático, vemos também mudanças na sua ordem. As invasões japonesas lançadas por Toyotomi Hideyoshi com a intenção de conquistar a Península Coreana e a China, que eram governadas respectivamente pelas dinastias Joseon e Ming, Hideyoshi rapidamente conseguiu ocupar grandes porções da Península Coreana, mas a contribuição de reforços vindos dos chineses Ming, bem como a interrupção das frotas de abastecimento japonesas ao longo da costa oeste e sul pela Marinha Coreana de Joseon, comandado por Yi Su-tin, forçou a retirada das forças japonesas de Pyongyang das províncias do norte e sul, de Busan e regiões próximas. Posteriormente, com exércitos chamados justos, milícias civis Joseons, lançaram uma guerra de guerrilha contra os japoneses e houve maiores dificuldades de abastecimento, prejudicando ambos os lados da guerra. Nenhum deles foi capaz de montar uma ofensiva bem-sucedida ou ganhar qualquer território decisivo, resultando num primeiro impasse militar. Assim, a primeira fase da invasão durou de 1592 até 1596 e foi seguido por negociações de paz mal sucedidas entre o Japão e o governo Ming entre 96 e 97. Em 97, o Japão renovou suas ofensivas contra a Coreia pela segunda vez. O padrão da segunda invasão refletiu amplamente a primeira. Os japoneses tiveram sucessos iniciais em terra, capturando várias cidades e fortalezas, apenas a serem detidos e forçados a recuar para as regiões costeiras do sul da península. No entanto, as forças perseguidoras dos chineses Ming e dos coreanos da dinastia Joseon foram incapazes de desalojar definitivamente os japoneses suas fortalezas remanescentes nas regiões sul, onde ambos os lados novamente ficaram presos num impasse militar de 10 meses. Com a morte de Hideyoshi, em 1598, o progresso limitado em terra e a interrupção contínua das linhas de abastecimento pela marinha coreana Joseon, as forças coreanas na Coreia foram finalmente ordenadas a recuar para o Japão pelo novo conselho de 5 anciões governantes. As negociações finais de paz entre as partes seguiram depois e continuaram por vários anos, resultando na normalização das relações. Durante os 500 anos de duração, a dinastia Joseon na Coreia encorajou o enraizamento das ideias e doutrinas confucionistas. O neoconfucionismo foi instalado como uma ideologia do novo Estado. O budismo foi consequentemente desencorajado e ocasionalmente enfrentou perseguições. Joseon consolidou seu domínio efetivo sobre o território da atual Coreia e viu o auge da cultura, comércio, literatura, ciência e tecnologia na Coreia. Na década de 1590, o reino coreano foi severamente enfraquecido devido às invasões japonesas, a Guerra Imtim. Várias décadas depois, Joseon foi invadido pela dinastia Qing tardia, dos Manchus, e pela dinastia Qing chinesa em 1627 e 1636 e 37, respectivamente, levando a uma política cada vez mais isolacionista, pela qual o país depois ficou conhecido como o Reino Eremita na literatura ocidental. Ao fim dessas invasões da Manchúria, Joseon viveu um período de quase 200 anos de paz e prosperidade, junto com o desenvolvimento cultural e tecnológico. No entanto, qualquer poder que o reino recuperou durante seu isolamento diminuiu significativamente com o fim do século XVIII. Confrontado com conflitos internos, lutas pelo poder, pressão internacional e rebeliões em casa, o reino de Joseon declinou rapidamente no final do século XIX. Remetendo às artes e culturas coreanas de Joseon, temos aí o retrato de Ryu-gyun, nascido da clã Yongchon, na cidade de Gangneung, filho de Ryo-yop e sua segunda esposa, Lady Kim, do clã Gongneung-keun. A irmã de Ryu-gyun era uma poetisa. A família de Ryu era da classe nobre Yangban. Seu pai tinha sido prefeito de Yonggyeong. E como tal, Ryu-gyun recebeu uma educação sólida e em 1594 foi aprovado no concurso público mais importante do país. Sob forte influência de seu tutor Ii-dal, Ryu-gyun tornou-se um pensador progressista liberal que sonhava estabelecer uma sociedade mais progressista, eliminando elementos confucionistas nos reinos no campo da sociedade, da literatura e da política. Ryu
passou a servir ao governo de Joseon em cargos como ministro das juntas de punições e conselheiro de Estado. No decorrer de sua carreira política, Ryu foi exilado várias vezes por seu envolvimento em brigas políticas e acabou sendo executado sob acusação de traição durante o reinado do príncipe Gwanghae. Ryu é frequentemente acreditado como autor da famosa história coreana, o conto de Hong-gil-dong, que de muitas maneiras reflete seu pensamento progressista, embora sua autoria tenha sido contestada até os dias de hoje. Aqui temos o retrato de outro escritor, Park Ji-woon, que escreveu talvez uma das histórias mais famosas da literatura coreana, a história de Chung-hyang. Chung-hyang é uma história de amor entre dois jovens amantes que desafiam a divisão das classes da dinastia Joseon, né, que era caracterizado por uma estreita estrutura social hierárquica. Durante os tempos de Joseon, nascia-se uma jovem chamada Chung-hyang. E Chung-hyang era filha de uma cortesã aposentada. Nessa mesma aldeia morava também um homem chamado Mong-ryong, que era filho do governador local. Os dois estavam destinados a se encontrar no festival de Danon, marcando o 5º dia do 5º mês lunar. Enquanto ela caminhava pela aldeia, Mong-ryong viu uma linda garota em um balanço e ele se apaixonou por ela à primeira vista. Ele perguntou ao seu servo sobre a garota e ele descobriu que o nome dela era Chung-hyang. Ele voltou para casa e tentou se concentrar nos estudos, mas simplesmente não conseguia tirar a garota da sua cabeça. Ele disse ao seu servo para descobrir onde a mulher morava. Quando a noite cai, Mong-ryong vai para a casa de Chung-hyang. Lá, ele diz a Chung-hyang e sua mãe que queria se casar com ela. Sua mãe, Wol-mae, não levou isso a sério nisso, porque sua filha era de origem humilde e o jovem era membro de um grupo de nobres dentro da classe de elite. A partir de então, Mong-ryong visita a casa de Chung-hyang quase todos os dias e os dois passam a se amar intensamente. E finalmente a mãe de Chung-hyang reconhece o relacionamento. Infelizmente, Mong-ryong teve que se mudar para Seul. Seu pai foi promovido a um cargo maior no governo central. E antes de partir, ele promete a Chung-hyang voltar a se casar com ela. A fazer isso, ele disse que primeiro teria que passar no exame do Estado, depois se tornar um funcionário do governo. E ele pediu a Chung-hyang que esperasse por ele até aquele dia. Após uma despedida sofrida, Chung-hyang começa a viver uma vida solitária. Agora, o novo governador de sobrenome Byung veio para a aldeia. E ele era um homem mais ganancioso. E ele, que gostava de várias mulheres, no momento que viu Chung-hyang, foi cativado por sua beleza. E ele ordena que ela se torne sua amante. E Chung-hyang recusa, explicando que já havia sido noivo de outro homem. Mas esse novo governador não tinha intenção de desistir dela. Ele ameaça persuadir ela a se tornar concubina, o que é que fosse necessário. E Chung-hyang permaneceu impassível. E ele fica tão inconformado, esse novo governador, tão furioso que joga ela na prisão. E enquanto isso, em Seul, Mong-ryong foi aprovado no exame estadual. Ele volta para a aldeia como inspetor real, e feliz de estar se reunindo com sua noiva, de tanta saudade que ele sentia. Mas ao retornar, ele ouviu os moradores do vilarejo reclamando da tirania do novo governador. E ele, para sua surpresa, também soube que Chung-hyang estava presa e seria ela forçada a servir ao ganancioso governador no estado. Poucos dias depois, no meio da festa, o governador arrastou Chung-hyang para fora da prisão e ordenou que ela se tornasse sua amante. E Chung-hyang disse que preferia morrer a servi-lo. O governador, furioso, prestes a ordenar que seus oficiais a matassem, quando Mong-ryong fez uma aparição surpresa como inspetor secreto. E no início, Chung-hyang não reconheceu quem era o inspetor. Quando ele se revelou sua verdadeira identidade para Chung-hyang, ela derramou lágrimas de alegria. Em nenhum momento, o inspetor puniu o governador corrupto e se casou com Chung-hyang, que permaneceu fiel a seu ente querido até o fim. Embora seja tentador ver Chung-hyang e esse conto de Chung-hyang como uma simples história de amor, essa obra tem vários temas mais profundos que valem a pena a refletir, incluindo a questão da mobilidade social num sistema de classes confucionistas rigorosos, punição e as falhas do caráter de corruptos e dos poderosos,
e o desejo sincero de alguns da humanidade pelo amor imaculado e eterno e a resistência feminina à lascívia masculina. Aqui temos uma obra de Jeongseong, que foi um pintor de paisagens coreanas, também conhecido por seu pseudônimo Kyongche. Bom, a sua arte inclui inúmeras pinturas de paisagens consideradas realistas, sobre o tema da Coreia e a história da sua cultura. Ele é considerado um dos mais famosos pintores coreanos, e essas pinturas e paisagens que ele produziu refletem a maioria das características geográficas da Coreia. Seu estilo é realista, ao invés de abstrato. Aqui vemos uma das suas obras-primas, Montanhas de Diamante, ou Gyeonggang-san, de 1734. Kim Hong-do, ou Dan-woon, foi também outro mestre da pintura do cotidiano. Aqui temos um autorretrato e um dos seus quadros, o gato a provocar a borboleta. Kim Hong-do foi um pintor em tempo integral da corte de Joseon. Ele era, junto com as novas tendências do seu tempo, ele era um pilar que buscava a visão verdadeira das suas pinturas. Kim Hong-do foi um artista excepcional em todos os campos, embora seja mais lembrado hoje por suas representações da vida cotidiana das pessoas comuns, de maneira análoga talvez aos mestres holandeses. Aqui apreciamos uma de suas obras mais delicadas, O Gato e a Borboleta, de fins do século XVIII. Esse tema, ao contrário da maioria de suas outras pinturas, retrata uma cena da natureza e não do cotidiano das pessoas de sua época. As artes coreanas do período estavam cada vez mais concentradas em buscar sua própria essência e características longe da cultura chinesa e japonesa. Então vimos nesse episódio 4, Em Busca da Fortuna, toda a riqueza, as contradições e as realizações de uma Ásia em dinamismo próprio, em interações próprias, concretizados em obras, personagens e eventos magníficos. Vimos desde um estabelecimento de uma nova dinastia, depois da dinastia Yuan ao Mongol na China, que vai ser a dinastia Ming, a ascensão e o reino de Yongle, que vai propor uma série de expedições em busca de novas rotas, e depois vai concretizar o grande canal que vai ligar o rio Yangtze com o norte da Índia, vai estabelecer uma nova capital em Pequim, em 1420, com a conclusão da construção da Cidade Proibida. Depois, seus sucessores vão ter uma série de problemas, entre eles Yang Li. Yang Li vai ficar desiludido com a política depois que morre, com seus principais conselheiros abrindo para uma série de crises e intrigas na corte chinesa. Isso vai ter uma série de consequências no enfraquecimento diante de Manchus e Mongóis do norte, Mongóis inclusive que já tinham se convertido desde Alta Han no século XVI, e inclusive um de seus descendentes será nomeado como Dalai Lama, da ordem dos Gelugpas. Mais ao leste veremos os coreanos, que sofrem uma série de invasões liderados por Hideyoshi na Guerra Mintin, no final do século XVI. Como essa série de invasões vai ter uma série de consequências, a entrada de tropas chinesas Ming e a conclusão dessas invasões com um brilhante almirante coreano, o Sun Tin. Não somente isso vai inaugurar depois uma dinastia Joseon coreana, que vai ter um certo isolamento. Vão se ver os mais legítimos herdeiros de Confúcio, ainda mais diante dos Manchus, que tomaram conta do Império Chinês no século XVII em diante, e vão realizar magníficas obras. A gente vê, por exemplo, na literatura, o conto de Hong Gil-dong, ou a história de Chunyang. Veremos belíssimos retratos do cotidiano. E na Índia também haverá uma série de consequências vindos de Samarcanda, aquele antigo sonho de Babur, querendo reviver a época de Timur. E já que ele não consegue, ele vai para Punjab e depois derruba um dos últimos sultanatos no norte da Índia, o sultanato dos Lodis, estabelecendo o Império Mogol. E como isso traz também a rica herança persa, islâmica, no norte da Índia. Tudo isso compõe
a nossa reflexão de hoje sobre o episódio 4. Vem comigo no último episódio, o 5º episódio, em busca da supremacia, próximo do nosso curso de Ásia, uma nova história.